chegar nos dias de hoje. Eu comentei na aula passada para vocês que o SUS ele é hierarquizado, ele é universalizado, ele é descentralizado, entre outras características que a gente vai falar ao longo das aulas. Essas três palavras aqui, eu destaco as três, por quê? Porque antigamente, quando eu digo antigamente, há décadas atrás, era exatamente o contrário, o oposto do oposto do oposto, né? Então, quando nós falamos assim, olha, o Sistema Único de Saúde do Brasil, que é o que a gente chama de SUS, né? Ele é universalizado. Todo mundo tem direito a atendimento. Como eu falei, cara, mora na rua e ele tem direito a atendimento. Os estrangeiros que vêm para cá têm direito a atendimento, né? Nós tivemos um momento aqui no Brasil, há décadas atrás, que era mais ou menos assim. Você chegava por exemplo, você pegava teu filho e ia levar pronto atendimento, pediam a tua carteira de trabalho. Ou seja, se você não trabalhasse, né, é mais ou menos assim, você não está trabalhando formalmente, carteira de trabalho assinada, você não contribui, então você não pode ficar doente. Logo, você não pode usar o sistema de saúde, né? O SUS, o Sistema Único de Saúde, ele é baseado no sistema de saúde britânico, que é o NHS, né? O pessoal fala assim, o NHS é o SUS da Inglaterra. Não, ao contrário, né? O nosso SUS é que é o NHS, porque foi baseado no NHS, que também é universal. Só que assim, né? Peguem o mapa mundi, olhem o tamanho do Reino Unido, da Inglaterra, e olhem o tamanho do Brasil. Então o Brasil é o único país com mais de 100 milhões de habitantes que tem um sistema organizado dessa maneira, né? Então quando a gente fala de universalidade, não tem nenhuma objeção a você ser atendido. Se você trabalha, não trabalha, se você trabalha informalmente, não importa, né? Você chega lá, dá o teu CPF, teu RG, teu nome, teu endereço, você vai ser atendido. E a gente tem que levar ainda em consideração alguns fatores relacionados a isso. Então, quando a gente fala de universalidade, né, a gente fala o seguinte, ó, Brasil é um dos países que mais faz transplante no mundo, transplantes gerais, né? Não vamos determinar um órgão. É um dos países que mais faz transplante. No Brasil, não se faz todos os transplantes, 100% dos transplantes são feitos pelo SUS. 100%. Então, quando você ouve assim, o Faustão lá fez transplante de coração e de rins, né? Não foi pelo convênio, foi pelo SUS. Então, se alguém aqui tem convênio de assistência à saúde, ele não faz transplante. Transplante é o quê? É um procedimento não é nem de alta, né? É de altíssima complexidade. E é o SUS. E novamente, por que o Brasil não faz mais transplante? Porque não tem órgão para transplantar. Se você tivesse mais órgãos para transplantar, teria a capacidade de fazer mais transplantes, e aí eu estou falando do ponto de vista geral, né? Hierarquização e descentralização. Então assim, a hierarquização é mais ou menos o seguinte, eu acabei de falar de transplante aqui, né? Vamos pensar em algo do ponto de vista de atenção primária, secundária e terciária, qual seria um caminho lógico para alguém que tem uma doença, por exemplo, cardiovascular e vai precisar de um transplante. Vamos pensar se tudo ocorreu na sequência que deveria ocorrer. Então imagina o seguinte, você vai lá no posto de saúde do seu bairro, na unidade básica, e fazer quais são os profissionais que a gente tem numa unidade básica? Médico clínico geral, médico gineco-obstetra ou médico, né, para fazer pré-natal, pediatra para as crianças, um dentista clínico geral, a parte de enfermagem e algumas unidades básicas, as associadas a núcleo de atenção da saúde da família, tem fisioterapeuta também, mas isso é uma discussão mais para frente.
Então imagine o seguinte, você está lá sentindo uma falta de ar, você não está se sentindo bem, aí você vai lá no clínico geral do posto de saúde do seu bairro, ou seja, a unidade básica, a porta de entrada do SUS, ok? Bom, aí chega lá, ele vai te examinar, te pedir alguns exames, né? Alguns exames mais básicos, outros mais específicos, um ecocardiograma, alguma coisa assim. Aí você faz esses exames, traz e entrega para o clínico geral. Esse clínico geral, por exemplo, você tem lá um problema cardíaco, né? Aí ele tira você da atenção primária e manda você para a atenção secundária, né? Para a gente entender o que é atenção secundária, né? Então assim, o AMI, né? O ambulatório médico de especialidade é atenção secundária. Então, as pessoas que vão para o AMI, elas são encaminhadas, você não chega lá no AMI e marca a consulta. A consulta é marcada via unidade básica de saúde. Então, você chega na unidade básica, aí, por exemplo, para esse paciente que a gente está falando aqui, ele é agendado um cardiologista para ele. Aí chega no cardiologista, o cardiologista é um especialista, né? Especialista em doença do coração. Provavelmente ele vai examinar, vai pedir mais alguns exames, né? E vai, por exemplo, descobrir que você está com um problema sério no coração, né? Aí, primário, secundário, então baseado nesses exames da atenção primária, baseados nos exames da atenção secundária, num diagnóstico que ele fez, ele encaminha para a atenção terciária. Aí vai, por exemplo, lá para o ambulatório, um hospital de referência. Instituto do Coração, Instituto Dante Pazanese, doenças cardíacas, né? Então, você tem algo muito específico no coração, vamos pensar que a pessoa está fazendo transplante. Então, ela vai para o Dante Pazanese, para o INCOR, que são SUS, atendem SUS, e você, nesse momento não interessa a causa para vocês, ele tem que fazer um transplante. Aí ele faz o transplante lá no INCOR, ok? Faz o transplante, todo o processo pós-operatório, aí ele recebe a alta, e aí vai acontecer o quê? Aí você vai fazer o caminho inverso, né? Da atenção terciária para a atenção secundária para a atenção primária, né? Ele vai fazendo a sequência inversa. Obviamente, numa situação muito específica de doença cardiovascular, precisa de transplante, ele vai precisar do acompanhamento de um cardiologista, que é a atenção secundária. Mas ele vai fazer exames lá na unidade básica de saúde. Então, de tudo que eu expliquei aqui, a ida e a volta, nós chamamos de hierarquização. Ou seja, tem uma hierarquia, né? Essa pessoa ela não foi direto lá no INCOR, ou no Dante Pazanese, bateu lá na porta e falou: estou com um problema grave de coração aqui. Ela foi seguindo um processo progressivo, né? Até porque, se não fosse uma situação grave, você pode resolver isso aonde? Na atenção primária ou na atenção secundária. Então isso é hierarquização. E a descentralização, que é uma situação muito importante. Então assim, o Brasil tem mais de 5.000 municípios, pensando em todos os estados. Um dos maiores problemas que a saúde do Brasil sempre teve foram dois, né? A centralização, então tudo era decidido em Brasília, né? Então o indivíduo lá em Brasília, ele não sabe nem que Santos existe, mas ele definia o que ia ser feito do ponto de vista de saúde aqui. E obviamente fazia errado, né? Porque você não sabe qual é a demanda e a necessidade da cidade. Eu falei de Santos porque nós estamos aqui. Quando a gente ainda fala de centralização, a gente pensa o quê, né? As decisões, né, de investimento seriam em Brasília. Não tem como fazer isso, né? Então, hoje, os municípios, todos praticamente, eles têm o quê? Eles têm uma gestão administrativa do SUS que a gente chama de plena. É mais ou menos o seguinte, ó, Santos tem um valor financeiro que recebe todo mês do Ministério, São Vicente tem um outro valor, Praia Grande tem um outro valor, São Paulo, capital, tem um valor muito maior, porque é muito grande, Campinas também, ou seja, vai cair lá na conta do Fundo Municipal de Saúde uma quantidade de dinheiro, né, mediante aquilo que você presta de serviço, né, inclusive para outros municípios, para que você faça os devidos investimentos, né? Então, a descentralização, ela basicamente vai mostrar para vocês o quê? Né? Que
quem está mais perto do problema tem muito mais noção do que está acontecendo e da resolução disso, né? O buraco mais importante que tem em Santos inteiro é o que está na frente da sua casa, né? Então tem um monte, por exemplo, pode ter um monte de buraco, mas aquele é o que te incomoda mais, não é isso? Ou seja, o processo de descentralização, ele faz com que a gestão, falando de Santos, por exemplo, né? Saiba que, por exemplo, olha, tem uma unidade básica de saúde do bairro tal, que está super povoada, está atendendo muita gente, e eu tenho que ir naquele bairro ali e fazer uma outra unidade. Não é? Por quê? Para desafogar a unidade lá do bairro tal. Então, o Ministério da Saúde vai saber isso? Não vai, porque ele tem 5.000 municípios para fazer essa avaliação. Não é? Ou seja, quando a gente descentraliza, a gente aproxima a gestão do problema que está acontecendo, de saber lá que tem um problema de excesso de atendimentos, de pessoas a serem atendidas numa unidade básica, certo? Então agora vamos para a sequência, né? 1920, ó, vamos arredondar 100 anos atrás. Como é que funcionava isso aqui, né? Funcionava da seguinte maneira: a saúde no Brasil, ela era associada à previdência social. Hoje, previdência social é uma coisa, saúde é outra, né? A previdência social vai tratar da aposentadoria por invalidez, o teu afastamento do trabalho, né? Mas a previdência social, ela não vai promover que você faça cirurgia cardíaca, né? Ela não tem nada a ver com isso, ok? Então aqui, em 1920, esse deputado aqui, ele criou o primeiro modelo, né? Então assim, quando a gente olha para trás e faz algumas críticas, né, a gente tem que entender o seguinte: olha, gente, a informação que a gente tinha lá atrás era essa, né? Vamos dar um exemplo da fisioterapia, da área que eu trabalho, que é cardiorrespiratória. Há uns 70 anos atrás, se alguém sofresse um infarto do miocárdio e não morresse, ia para o hospital, tomava remédio, fazia repouso e recebia alta. Na alta, essa pessoa recebia a seguinte orientação: ó, você tem que fazer repouso, fazer uma dieta leve e ficar deitado 2 meses, 60 dias deitado, tá? Vamos trazer para hoje. Se amanhã eu tiver em plantão numa UTI com um paciente infartado, 48 horas depois, então eram 2 meses, 48 horas são 2 dias. 2 dias depois do infarto, o processo de reabilitação cardiorrespiratória se inicia. E lá atrás o indivíduo ficava 2 meses deitado. Depois de 2 meses deitado, ele tinha 2 problemas: o infarto, e ele estava doente de ficar 2 meses deitado, né? Problema na coluna, pernas inchadas, dificuldade para respirar. Por quê? Porque, gente, não foi feito para ficar 2 meses deitado. Então olha como mudou, né? Hoje, em 48 horas, se eu examino ele está estável, a gente começa o programa de reabilitação. Eles estavam errados? Não. Era o conhecimento que se tinha lá há 80 anos atrás, né? E só baseado nesse conhecimento de 80 anos atrás, que hoje eu digo para vocês que 48 a no máximo 72 horas de estabilidade hemodinâmica, que é cardíaca, a gente pode começar um programa de reabilitação, certo? Então, nesse momento aqui, começaram a se criar essas caixas de aposentadoria, de previdência, que era basicamente o seguinte: tinha de ferroviário, de marítimo, de policial, então mais ou menos assim, ó. O que acontecia? Todos os ferroviários tinham lá um desconto no seu salário, esse dinheiro ia para essa caixa, onde ofertava para as famílias e para o ferroviário assistência médica, atendimento, e depois, quando ele se aposentava, essa caixa pagava para ele lá uma aposentadoria, certo? Só que isso era fracionado por ocupações, por profissões, né? Não era uma coisa ampla, né? Então aqui, ó, 1930, 10 anos depois, começou-se a se fazer o seguinte: então pegava a caixa de previdência dos marítimos, dos portuários e dos ferroviários e juntava, né? Juntava todo o dinheiro que era arrecadado com esses profissionais, ia para essa caixa, né? Só que eu tinha que ofertar o quê? Atendimento para a família dos marítimos, dos ferroviários, dos portuários, e quando eles se aposentassem, tem que pagar a aposentadoria.
Então, primeiro eu tinha uma coisa fracionada. Então, aqui era um grupo, aqui era outro grupo. Aí depois começou a juntar. Juntar para quê? Tinha mais gente, mas também tinha, eram mais fortes. Então, aqui você vê a Caixa do Instituto de Aposentadoria e Pensões do Banco do Brasil. Né? Como tinha os bancários, depois separou em bancos. Né? Ou seja, só que nesse momento aqui, como eu falei para vocês, a questão era registro em carteira de trabalho. Se você perde o emprego, você ficava descoberto. Por quê? O teu registro deu baixa lá e você não está trabalhando. Imagine hoje no Brasil com a informalidade que tem. Não é? Se o SUS só atendesse quem tivesse carteira de trabalho assinada, gente, sei lá, metade do país acho que não seria atendido, não é? Por causa da questão de informalidade. Ok? Então, juntaram-se, né? Já mais para frente, né? 1930, 1940, começou-se a se questionar o seguinte: lembra que eu falei? Desses institutos aí, eles eram responsáveis pelo quê? Então, seu filho ficava lá com uma dor de ouvido, você levava lá para o pediatra, lá na Caixa de Previdência, no Instituto de Previdência, que era da tua profissão, ou que aquele que estava junto com a tua profissão. Mas quando você se aposentava, ou se você tivesse um acidente de trabalho e ficasse inválido do trabalho, eles também te pagariam uma pensão. Então, gente, isso é um negócio hoje absolutamente impensável. Você juntar previdência social, pensão de viúva, aposentadoria, junto com um sistema de saúde. E aí começou-se a questionar esse processo dessa associação. Não é? Então, década de 50, então embora estejamos longe ainda, já andamos 30 anos, nós começamos em 1920. Então, o que acontece aqui? Né? Até a década de 50, a saúde no Brasil era o que a gente chama de sanitarismo. Então, o sanitarismo era basicamente o seguinte: não deixar que ocorressem epidemias. Por exemplo, vocês sabem que Santos tem muitos canais, né? Por que se fizeram os canais lá atrás? Para todo o conteúdo que pudesse dentro da cidade causar uma doença, como por exemplo esgoto, né? Caísse nos canais e fosse para onde? Para onde que vai os canais? Para o mar, né? Então, na chuva de terça-feira, depois que abriu as comportas, rapidinho desceu, pelo menos a água em Santos, né? O que não me impediu de terminar a aula aqui 9h20 e chegar em casa à meia-noite, mas a gente ficou esperando a água baixar. Então, as campanhas eram relacionadas ao sanitarismo, certo? Então, o sanitarismo vai se preocupar com essa questão de epidemias e com exportações agrícolas, tá bom? Década de 60, atendimento médico previdenciário, novamente, né? Qual é o problema disso aí? É que você pega todo o investimento necessário para a saúde e mistura isso com a quantidade enorme de pessoas aposentadas que têm que receber seu benefício. Hoje eu ouvi no rádio que tem uma fila para as pessoas que estão pedindo aposentadoria de 2 milhões de pessoas. Rapidinho, né? Então, se é o último na fila lá, vai esperar um pouco, né? Bom, 66 foi criado o Instituto Nacional de Previdência Social, que na verdade fez o quê? Eu tinha entidades de cada profissão, depois eu pegava 2, 3, 4 profissões, juntava, fazia alguma coisa mais forte, e nesse momento aqui, pegou-se essas unificações e se unificou em uma só. Então não interessava mais se era marítimo, professor, policial, se era ferroviário, portuário, juntou tudo aonde? No Instituto Nacional de Previdência Social. Aqui ainda ocorria o quê? Então a minha aposentadoria viria daqui e o meu atendimento médico, o meu tratamento odontológico, a minha cirurgia era o INPS. Né? Qual era o grande problema? Você pegava, vamos novamente falar de Santos, tinha um posto de saúde aqui, outro ali, mas o grosso de atendimento drenava para onde? Não estou falando nem de hospital, nem de pronto-socorro, drenava para o ambulatório do INPS. Então era aquela coisa, você chegava lá, tinha 400 mil pessoas para serem atendidas. Por quê? Porque todo mundo tinha que procurar aquela unidade, porque é a unidade que atendia, né? Hoje, como eu contei a história aqui, lá da unidade básica até chegar no transplante, uma unidade básica de saúde que funciona,
ela resolve uma série de problemas, né? Então, lá na frente, quando a gente falar de fisioterapia na saúde coletiva, eu vou enfatizar para vocês o quê? O núcleo de atenção de saúde da família, a unidade básica de saúde são resolutivas. Unidade básica de saúde que encaminha todo mundo, isso é empurroterapia, tipo assim, manda um problema para frente. Então assim, um quadro de hipertensão arterial sistêmica, de pressão alta, você consegue controlar na unidade básica. Um quadro de diabetes, você consegue controlar. E obviamente, quando você precisa de uma situação, de uma outra atenção mais especializada, você manda para onde? Você manda para a atenção secundária, né? Bom, na década de 70, gente, aqui foi o boom do processo de começar a se pensar numa outra situação. Por quê? Porque o único profissional que era levado em consideração era o médico, né? E você tinha uma situação absolutamente centralizada. Então, como eu falei para vocês, você não tinha várias unidades básicas em Santos. Você tinha um posto de saúde aqui, outro ali, e o grosso drenava para onde? Para esses grandes ambulatórios do INPS, né? Chamavam antigamente. Onde você tinha o que a gente tem hoje nos ambulatórios de especialidades, mas por exemplo, Santos tem mais de um ambulatório de especialidade, não tem um só. Ou seja, não vai todo mundo que precisa de cardiologista para um lugar só, ok? Então, na segunda metade da década de 70, começou-se digamos assim, a reclamar mais do que estava acontecendo, dessa centralização, dessa falta de hierarquização, dessa falta de organização, para dizer. E começou-se a se fazer a coisa que a gente tem que se fazer. Olha, está errado assim, e a gente tem uma proposta que é fazer isso aqui. Né? Então você está reclamando de um problema, mas você está dando uma solução, ainda que parcial. Né? Bom, então aqui começou pressão popular, começou queixa de quem era atendido, começou queixa de quem trabalhava, né? Porque também, né, vocês vão ser profissionais de saúde e assim, né? A má gestão da saúde, ela estoura onde? Na ponta, né? A má gestão em saúde é o problema de quem? De vocês que estão atendendo, né? Eu digo um problema, onde ocorre o problema? De vocês que estão atendendo e da pessoa que está sendo atendida, que é quem vai realmente sofrer a consequência da falta, por exemplo, de insumos hospitalares, né? De material dentro do hospital. Então, no fim da década de 80, então já andamos aí quase 50 anos, a 8ª Conferência de Saúde determinou uma cobertura mais ampla da saúde, né? Que ainda não seria um processo universal, mas que já não exigia mais a tal carteira lá do INAMPS, que na verdade era uma carteirinha que as pessoas que trabalhavam com carteira assinada tinham como se fosse uma carteira do convênio hoje. Ok? Outro fator importante que foi preconizado aqui, e isso ainda acontece, né? Vamos dar um exemplo aqui pertinho da gente, a Santa Casa. A Santa Casa é um convênio, é um hospital. Se eu chegar lá com a carteirinha do convênio, eu sou atendido. A Santa Casa me atende. E se eu não tiver convênio, a Santa Casa também atende. Tem ala SUS, faz cirurgia pelo SUS e faz cirurgia pelo convênio que você paga. Ou seja, é um hospital que atende ambas as parcelas. Você vai no Hospital Guilherme Álvaro, ali no Oswaldo Cruz, ali não atende convênio. Ali é um hospital 100% Sistema Único de Saúde, é um hospital estadual. Né? Acabei de falar aqui, Instituto do Coração, os melhores hospitais de coração das Américas. Lá ele atende convênio e atende SUS. Né? Por que é bom que o INCOR atende convênio? Né? Porque o que o convênio paga é muito mais do que o SUS e pode ajudar a subsidiar as cirurgias, os atendimentos especializados que ocorram pelo Sistema Único de Saúde. Então, começou-se essas conferências de saúde, que nada mais é que uma reunião, uma conferência, onde eu tenho gestor, né? Quem é o gestor da saúde, quem está sendo atendido, o paciente e quem está trabalhando.
não é? Porque, novamente, né, quem é que pode falar dos problemas que estão acontecendo lá na ponta? É quem está sendo atendido e quem está atendendo, não é? É quem realmente está vendo a situação se desenvolver de uma maneira mais clara, mais correta ou menos, ok? Bom, 1983, aqui é um divisor de águas, né, por conta dessas ações integradas da saúde, né? Então, aqui, o processo que foi colocado aqui é essa separação que eu falei. Gente, aposentadoria lá, depois de você trabalhar 30 anos, 40 anos, abre aspas, não tem a ver com o sistema de saúde. Então eu tenho que separar, né? Eu tenho que ter um orçamento para investir na saúde, e eu tenho um orçamento para pagar pensões, para pagar afastamentos de trabalho, e assim sucessivamente, né? Então, essa estratégia aqui começou a descentralizar a saúde, né? E a descentralização é aquilo que eu sempre vou repetir aqui para vocês. É quem está mais próximo do problema, sabe onde eu tenho que investir esse dinheiro e tem um direcionamento para resolver, não é? Então, como eu falei, de desmembrar lá, em vez de uma, fazer 2 unidades de saúde para aquele bairro, por exemplo, que é muito populoso. Bom, você quer fazer a saúde do lugar onde você mora dar errado, da cidade que você mora dar errado, é você usar a política com a definição incorreta, né? Então assim, nós vamos falar muito de política de saúde, política de saúde, política de saúde. Quando a gente fala de política de saúde, ela não pode ser partidária. Não é o partido tal, o partido outro, o partido A, B, C, D. Política de saúde é o direcionamento que aquela gestão está dando. Então, amanhã alguém de vocês aqui assume a Secretaria de Saúde do município e diz assim: olha, a minha política de saúde vai ser direcionada para a atenção básica. Então eu vou investir o máximo que eu puder nas unidades básicas para desafogar lá a UPA, as internações dos pacientes. Isso é uma política de saúde e independe de partido político, né? Olha, a minha política de saúde vai ser diminuir a mortalidade infantil no nosso município porque está alta, né? Então, afastar dessa questão política partidária é essencial, né? Porque se você começa a fazer algumas situações que estão relacionadas aos favores do partido, né? Seja lá qual for, né? Então, oi? A política de saúde que tem agora em Santos é basicamente ligada à questão da atenção primária e atenção do idoso, né? O que você tem de sistema de saúde em Santos, ele é muito melhor que a maioria das cidades aqui, né? Então, eu sei que tem, eu não sei exatamente onde, mas vão ter 1 ou 2 unidades básicas de saúde que vão ser construídas, ou seja, né, o sistema de saúde de Santos ele é consolidado, né? Então, hoje tem que se manter, né, e basicamente observar essas unidades básicas de saúde aí que você tem que desmembrar ou construir outra para deixar ela menos comprometida. Por exemplo, você tem o Hospital dos Estivadores aqui na Conselheiro Neves, que é um hospital público, municipal. Lá na Zona Noroeste você tem um outro hospital. Então, por exemplo, você pega a parte de saúde mental. Existem vários CAPs divididos nas regiões. Então, Orla, Morros, Zona Noroeste. Ou seja, o sistema de saúde de Santos ele é extremamente descentralizado. Então, por exemplo, você tem ambulatório de fisioterapia, vamos trazer para a gente aqui. A gente tem aqui na área, né, na parte mais central da cidade, e temos na Zona Noroeste também, certo? Morros que eu saiba não tem. Então, é um direcionamento para manutenção do que você tem. É muito bem estruturada a rede de saúde de Santos, né? Pensando no sentido geral, que é de São Paulo, por exemplo. Tá? Bom, 1986, né? Então, em 1986, aconteceu o quê? Você tem uma definição do que é saúde. Se você colocar assim no Google aí, buscar a definição de saúde, né? Estava orientando o TCC antes de vir para cá, na aula antes de vocês aqui.
como é que você define saúde? Né? Então você vai colocar lá definição de saúde, você vai encontrar um monte de definição. Né? E aí qual que você vai colocar, por exemplo, num trabalho? Né? Você vai colocar a mais importante. Né? Então existem, estava orientando um trabalho lá de sepse, né? Estava falando com os dois alunos lá, onde vocês vão procurar essa definição. Procura na Sociedade Europeia de Septicemia, na Sociedade Brasileira de Septicemia, porque são entidades que só trabalham com isso. Você pega uma definição de saúde, você pega, por exemplo, da Organização Mundial de Saúde, que não vai ser questionada, né? Vai ser questionada pelo Trump, mas aí também não vale, né? Então você pega lá a OMS, ela tem uma definição de saúde. E a definição de saúde, ela passa diretamente não só pelo processo de ausência de doença, né? Então, quando você tem ausência de doença, você pode ter doença em andamento. Então, olha, educação, transporte, renda, esporte, lazer, né? Saindo da questão diretamente da saúde, isso é saúde, né? Então assim, atividade física é promotor de saúde, né? Então exames periódicos para o homem e para a mulher são proteção de saúde, né? Então assim, parem para pensar como que fica a saúde mental de alguém que tem família, paga aluguel e está há meses desempregado, né? Então você vai evoluir isso, talvez para uma doença, depressão, quadro de ansiedade, ou até mesmo processos outros como gastrite, aumento da pressão e assim sucessivamente, ok? Então a gente tem que entender o seguinte: saúde é uma resultante, né? Saúde é uma resultante de uma série de determinantes, né? De saneamento básico até você realmente ter acesso, por exemplo, a exames periódicos, tá? Bom, aqui falando um pouco do que a gente comentou lá na frente. Então a universalidade, né? A universalidade, ela promoveu o quê? A ampliação do acesso. Então quando eu falo para vocês assim, a gente atendia aqui nessa unidade 100 pessoas, agora nós vamos atender 180, né? A estrutura tem que mudar? Tem, né? Eu vou ter que atender 80% mais, eu vou ter que ter mais profissional, talvez eu tenha que ter mais espaço, talvez eu tenha que aumentar o tempo, né? Abrir um pouco mais cedo, fechar um pouco mais tarde, não é? Ou seja, né? Você tem que ampliar o escopo de atendimento, porque eu vou ter mais gente sendo atendida. Então a universalidade é legal, é bacana e tal, mas eu tenho que ter meios para isso. Quando o Obama era presidente dos Estados Unidos, ele conseguiu aprovar lá o que o pessoal apelidou de Obamacare, que nada mais é que como fosse um convênio, né, de cuidados, e que basicamente fazia o quê? Aumentava essa universalidade. Se você chega nos Estados Unidos, tem um problema de saúde e você vai para um hospital, a primeira coisa que vão te pedir é o número do seguro da saúde, que é a nossa carteira do INAMPS lá atrás. Se eu tenho seguro saúde, diz o que? Eu estou trabalhando. Então a minha empresa está contribuindo para o seguro saúde. Se eu não tenho seguro saúde, provavelmente eu não estou trabalhando de maneira formal, ok? Então quando a gente universaliza, a gente amplia o acesso, a gente precisa de mais estrutura, né? De mais recurso técnico, de mais condições qualitativas e quantitativas de atendimento, ok? Um dos itens mais importantes aqui pela universalidade é a unificação, né? Então, como eu já citei para vocês, o SUS funciona do Rio Grande do Sul até lá Rondônia, né? É o mesmo SUS. Você chega numa UPA em Porto Alegre, lá no Acre, ela tem o mesmo logotipo, né? Assim também como outros programas, como Farmácia Popular, Academia de Saúde, SAMU, né? São todos programas federais, né? E o que está colocado aqui é o que a gente vem falando já desde a primeira aula. Então assim, universalização, integralização. Integralização é o quê?
eu preciso integrar os sistemas. Então assim, toda cidade, você pega as cidades da Baixada aqui, todas elas têm que ter no posto de saúde um tomógrafo? Não, mas eu tenho que ter um tomógrafo ou na cidade ou na região que atenda o que se precisa, não é? Porque você tem um processo hierarquizado. Olha aqui, ó, inverter a porta de entrada. Inverter porta de entrada. Antes da sistematização do SUS, a porta de entrada aonde era? O que é mais perto da sua casa. Então, se era um hospital de alta complexidade, você ia lá no pronto-socorro desse hospital, né? Essa semana agora, o Hospital São Paulo, que é o hospital da Unifesp lá em São Paulo, ele abriu um pronto-socorro que a gente chama, né, de porta fechada, né? O que é um pronto-socorro de porta fechada? É aquele pronto-socorro que você não chega lá, faz uma ficha e é atendido. Ele é um pronto-socorro que vai receber só o paciente do SAMU. Aí você fala assim, mas isso não está certo. Vai ser ótimo. Por quê? Porque boa parte dos pacientes do SAMU que iam para as outras unidades vão para esse pronto-socorro que só recebe pacientes que vêm do SAMU. Consequentemente, o paciente do SAMU que ia para as UPAs diminui. Não vou dizer que deixa de ir, mas diminui muito. E isso você pode melhorar o atendimento dos locais que vão estar menos sobrecarregados, não é? Então, a princípio, quando a gente olha, fala assim, poxa, mas a pessoa não tem o pronto-socorro do Hospital Guilherme Alves funcionou por muito tempo assim. Ele só recebia o paciente que vinha encaminhado. Então, o cara tinha um infarto em Praia Grande, não tinha vaga para lá, ele vinha para o Guilherme Alves e adentrava pelo pronto-socorro. Mas eu não podia parar meu carro ali no canal 4 e ir lá e fazer uma ficha para ser atendido, não é? Ou seja, era um pronto-socorro que a gente chama de porta fechada, mas que vai receber os encaminhamentos, ok? Descentralização, a gente já falou. Promover participação e controle social. Controle social é o seguinte, gente, lá na unidade básica do teu bairro, por lei tem que ter, e muitas vezes isso é feito de maneira incorreta, eu tenho que ter lá um grupo de pessoas que se reúnem, né? Ou o que a gente chama de conselho gestor, onde vai ter pessoas da Secretaria de Saúde, da Prefeitura, funcionários e usuários, né? Para direcionar o quê? Quais as prioridades lá daquele ambulatório. Olha, precisa de mais um pediatra, porque a consulta do pediatra está demorando muito. Então isso pode ser decidido no conselho gestor e leva para a Secretaria de Saúde, porque tem um bairro com muita criança, por exemplo, e aí demora para você chegar ao dia da consulta, ok? Bom, em 87, né, foi criado o SUDS, Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde, né? E depois deu origem, um ano depois, então o termo SUDS ficou pouquíssimo tempo, né? Então, quando a gente fala de sistema unificado, você está falando de tudo, todas essas colocações que nós fizemos aqui, ok? Bom, está lá na Constituição, artigo 196, que todo mundo tem que ser atendido. E a organização do SUS preconiza isso, como eu falei, né? Da unidade básica até você chegar lá no transplante, lá no instituto lá de cardiologia que vai fazer o seu transplante e, obviamente, no processo de reversão, processo inverso. Então aqui, gente, ó, a última linha aqui extremamente importante, né? Promoção, proteção e recuperação da saúde. Então vai chegar um momento aí que a gente vai falar de processo saúde e doença e passa diretamente por atenção primária, secundária e terciária, né? Então, quando a gente promove e protege a saúde, eu estou falando de atenção primária, né? Então, promoção, controlar o seu peso, sua alimentação, não fumar, fazer exercício, se alimentar razoavelmente bem. Proteção, eu estou falando do que? Vacinação, por exemplo. Estou falando de exames periódicos para as mulheres, aí mama, né? Colo de útero, para os homens, próstata, mais de idade, né? Exames têm que ser feitos periodicamente, né? Em tese, a gente, a partir dos 30 anos, mais ou menos, aí, pelo menos uma vez por ano, tem que fazer exame cardiológico. Aí serve para mulher e para homem, né? Então tem que fazer um eletro, fazer exames de laboratório.
ver os níveis de colesterol, colesterol bom, colesterol ruim, né? Nós temos isso, né? Tem o HDL, que é um colesterol produzido durante a atividade física, o LDL, que é a gordura que entope os vasos, né? E novamente aqui, ó, quando a doença aparecer, o processo de recuperação. E aí o processo de recuperação ele vai depender de uma série de fatores, né? Por exemplo, do diagnóstico precoce, né? Então, uma mulher com câncer de mama, ela pode até perder a mama, ser submetida a uma mastectomia, retirou a mama, mas ela pode ser curada do câncer, né? Tem que ter 5 anos de recidiva, tudo isso, mas isso passa diretamente por diagnóstico precoce, tá? Então aqui, né, o artigo da Constituição 196, como a gente colocou, e muito importante aqui, ó, promoção, proteção e recuperação. Bom, a partir do momento que o SUS ele foi implantado, ele vem até hoje, 2025, com adaptações, né? Por quê? Porque vão aparecendo situações novas e você vai adaptando, ok? Por exemplo, você teve que se adaptar rapidamente, aí não foi só o SUS, né? A questão da pandemia, né? Certamente aqui vocês ouviram umas histórias assim, né? Não, o prefeito de não sei aonde, ele está abrindo daqui a 3 dias 150 leitos de UTI. Mentira. Mentira, né? Por quê? Um leito de UTI, ele tem um grau de especialização que um leito de UTI, por exemplo, ele tem que ter o sistema elétrico dele tem que ser feito de uma maneira diferente, por exemplo, do sistema elétrico da nossa casa. Por quê? Todas as bombas de infusão, todo o respirador, o monitor, tudo vai ser utilizado nessa rede elétrica 24 horas por dia. Se a UTI tiver 10 leitos, 10 leitos, né? Então quando aqueles caras falavam aí, o prefeito, não, eu abri, mentira. Pode ser leito de semi-intensiva, leito de estabilização, mas leito de UTI, você não consegue fazer isso do dia para a noite. E depois, se você conseguir, você não tem profissional, né? Que é o que aconteceu, né? E aí eu falo de médico, eu falo da enfermagem, falo da fisioterapia, né? Um monte de curioso que foi lá dar plantão. Estou falando dos três, não estou livrando a nossa profissão não. Então, quando você abre um hospital e tem lá X leitos de UTI, além de todos os recursos técnicos que você vai ter necessário, até a cama, né, da UTI é diferente, você vai ter que ter gente para conduzir aquilo lá, certo? E você, a grosso modo, rapidamente, você não tem, tá? Então, durante todo esse período, o Sistema Único de Saúde ele vai se adaptando, né? E como eu falei para vocês, as gestões plenas dos municípios, elas têm livre-arbítrio para decidir, junto com o Conselho Municipal de Saúde, Conselho Gestor, quando isso funciona, para fazer o quê? Né? Direcionar esse processo da maneira mais adequada. Como eu falei, a descentralização nos leva a aproximar do problema. E quando você se aproxima do problema, você tem mais chance de resolução. Certo? Essa lei 8.080 é uma das que tem aí com relação ao SUS. Gente, na prova de vocês, eu não vou colocar lá para vocês dizerem qual é a lei e tal, porque isso aqui não é curso de direito, né? Mas eu posso colocar lá, a lei 8.880, ela fala sobre o quê? E você tem que procurar lá embaixo qual é a alternativa correta, né? Mas não vou ficar perguntando, nem para quem fica no celular o tempo todo e não consegue largar, não vale uma sacanagem dessa, né? De colocar lei para você ficar lá escrevendo, certo? Então assim, essa lei aqui, ela fala sobre promoção, proteção e recuperação da saúde, ou seja, atenção primária, atenção secundária e atenção terciária. Então o SUS que a gente tem hoje não é o SUS que foi implantado, né? Ele foi, né, na vida, né, a gente vai evoluindo e vai melhorando. Tem pessoas que não melhoram, mas a maioria vai crescendo, vai melhorando, né? Ou seja, vai fazendo o processo ficar mais adaptado e melhor, ok?
Então aqui, ó, 1991, descentralização. Então, descentralização, como eu falei, uma situação que está relacionada muito claramente à eficiência de gestão, né? Então, de você elencar o processo, o problema que você tem e tentar resolver isso de uma maneira muito mais adequada, tá? Mesmo com a implantação do SUS, o início, né? A saúde hoje ela é municipalizada, né? Então o responsável pela saúde de Santos é o município de Santos, de Praia Grande, município de Praia Grande, de São Paulo, e esse processo ele foi um processo gradativo, né? Por quê? E aí foge um pouco, digamos assim, de profissionais eminentemente da saúde. Por quê? Porque esse processo de municipalização, de descentralização e da gestão municipal, ela ficou relacionada ao quê? Aos setores administrativos das secretarias de saúde. Então, as secretarias de saúde tiveram que treinar os seus funcionários para quê? Para controlar isso de uma maneira mais adequada, como cobrar o Ministério de Saúde, como receber, qual é a maneira que você tem, quais os códigos que você tem que usar, falando de uma maneira bem simples, né? Então, assim, gradativamente as gestões das cidades elas foram se municipalizando, né? Então Santos foi uma das primeiras a se municipalizar, e conforme você ia melhorando essa questão de gestão, e aí eu não estou nem falando especificamente de profissional de saúde, esse processo foi ficando cada vez mais relacionado ao dinheiro chegar e tomar-se a providência mais adequada, ok? Bom, em 1991, né, essa norma operacional básica aqui, ela fortaleceu o papel dos municípios. Então, basicamente o que a gente tem hoje, né? Então, dinheiro vai para o município e isso é atendido da maneira mais adequada. E eu destaco aqui, basicamente, dois programas extremamente importantes do SUS hoje. O Programa de Agente Comunitário de Saúde e o Programa de Saúde da Família, que aqui era chamado de PSF, e hoje é chamado de NASF, Núcleo de Atendimento de Saúde da Família. Aqui o NASF nada mais é que a unidade básica que não fica parada. Então é uma equipe atrelada à unidade básica de saúde, mas que faz visitas domiciliares e com uma equipe multidisciplinar. Então, em especial em pessoas que têm algum grau de dificuldade, né, de alteração funcional, que seja mais difícil você chegar até o posto de saúde, muitas vezes até que próximo, né? Muitos do que a gente vê hoje de home care, de atenção domiciliar, de núcleo de atenção de saúde da família, teve um embrião aqui em Santos na década de 90, né? Que foi um programa chamado Programa de Fisioterapia Domiciliar, né? Foi praticamente o primeiro organizado no Brasil, que funcionava basicamente da seguinte maneira: tinha profissionais fisioterapeutas. Então, assim, vamos pensar no que se mais atendia: AVC. Então, o indivíduo sofreu um AVC e ele está lá incapacitado de andar, às vezes, muitas vezes até incapacitado de sair do leito ou de ficar em pé. Então, dividido por áreas da cidade, você tinha grupos de fisioterapeutas que iam atender. Então, começava um programa de reabilitação domiciliar, né? Quando esse indivíduo ele conseguia adotar a posição ortostática, que nada mais é que terapeuticamente ficar em pé. Então, assim, se você sofreu um AVC, você só ficava na cadeira de roda e deitado na tua cama, e com a evolução da fisioterapia você começou a ficar de pé. Você conseguia manter equilíbrio, por exemplo, com uma bengala. A partir daí, esse indivíduo recebia a alta da fisioterapia domiciliar e uma viatura, né, uma perua da Secretaria de Saúde ia buscar esse indivíduo e levava ele para o ambulatório de fisioterapia, ou seja, abria uma nova vaga para alguém que estava lá no leito, né, e ele já conseguia trabalhar de uma maneira muito mais eficiente, porque ele estava de pé, né, no ambulatório. Então isso é um embrião, né, do home care que existe hoje, né? Que, sendo que o home care hoje ele não fala somente da fisioterapia, fala de
de outros profissionais, mas aqui era basicamente fisioterapia domiciliar e também tinha um programa de internação domiciliar que era específico para alguns pacientes. Não eram todos os pacientes da fisioterapia domiciliar que eram atendidos, ok? Então, como eu falei para vocês, o núcleo de apoio à saúde da família é um núcleo de atenção básica em saúde, de atenção primária, que não fica circunscrito, ou seja, não fica sentado lá no consultório da unidade básica, né? Então ele faz atenção primária, mas ele tem uma territorialidade e corre o bairro, né? As ruas do bairro. E os agentes comunitários de saúde, que geralmente também tem alguma ligação com o bairro, com a rua, com a comunidade, conhecem muita gente e conseguem muitas vezes informações que os profissionais de saúde lá na unidade básica não conseguem. Os agentes comunitários de saúde, gente, foram extremamente importantes na pandemia, né? Por quê? Porque pensavam lá, pô, tem um fulano lá com febre na casa tal, né? E assim, numa pandemia de Covid e febre, você vai pensar em Covid, né? E pensando em Covid, a gente pensa em transmissibilidade, né? Então assim, em transmitir a doença. E foram extremamente eficientes e importantes nessa situação, tá? 2000, bem mais próximo, né? Então, cada conferência municipal, não, nacional de saúde, as principais também, elas têm um slogan, né? Então, aqui, ó, já trabalhando com efetivação do SUS, ó, acesso, qualidade, humanização. Isso aqui é uma carteirinha antiga do SUS, né? Como a gente tem carteira lá do convênio, tá? E aqui, ó, o Cartão Nacional de Saúde, que substituiu aquela carteira bem antiga, tá? Que hoje ela é digital, obviamente, como quase tudo que a gente faz. E novamente, ó, 2003 aí, a saúde que temos, o SUS que queremos, né? Então a gente sabe o que, né? O SUS tem um monte de problemas gerenciais, problemas de subfinanciamento, ou seja, grana, mas tem locais, e muitos locais que funcionam muito bem, eu já dei exemplo para vocês, e isso passa diretamente por gestão, tá? Aqui, ó, como eu já falei, o único país com mais de 100 milhões de habitantes, o desafio de ter um sistema universal. Todos esses países aqui têm mais de 100 milhões de habitantes, tá? E não conseguem, obviamente, ter esse... Tanto que vocês percebem aí que a Inglaterra, o Reino Unido não aparece, né? Onde o SUS foi buscar o que é o SUS hoje no NHS. Por quê? Porque o Reino Unido é um termo menor, né? Não tem essa quantidade de... E aqui, ó, uma unidade de atendimento lá de Londres, no NHS, tá bom? Aqui, a sequência do que a gente mostrou, tá? Aqui desde lá dos CAPs, depois a reunião dos CAPs, né? Em IAPs, depois NPS, INAMPS, SUDS e SUS, tá? Ok? Terminamos, gente. Eu vou sentar aqui na cadeira e vocês vão assinar a lista de presença.